Bom dia a todos e a todas. É com imenso prazer que mais uma vez o Corpo Técnico da EcoConst venha trazer a vocês um assunto bastante polêmico e bastante com muitas variáveis que se apresentam, né, que é a oxigenação. Ah, Nosso objetivo é procurar ajudar no desenvolvimento da carcinicultura, da piscicultura e da aquacultura em geral no Brasil. E estamos aqui disponibilizando 3 mini aulas e elas vão ser divididas dessa forma pela complexidade com que o assunto é tratado. No primeiro módulo vamos avaliar as influências que atuam sobre a oxigenação. No segundo módulo, os modelos de oxigenação. E no terceiro módulo vamos fazer aí um exemplo, um cálculo de aeração tanto em mangueira porosa quanto em airburst. Obviamente que a oxigenação ela é dependente do sistema de criação. Quando nós temos um sistema de criação extensivo, em que não temos aeradores especificamente, não quer dizer que não está ocorrendo uma oxigenação. Está sim. A oxigenação produzida pela própria natureza. E é com base nela que podemos determinar a densidade de cultivo, podemos determinar uma série de coisas, mesmo para um modelo extensivo. Não pensem que não há cálculos para um sistema extensivo. Sim, a velocidade do vento é um fator influenciador, a temperatura é outro fator influenciador e a própria salinidade é outro fator influenciador. E esses fatores podem ser calculados de maneira natural. Já no sistema semi-intensivo, apesar de ainda não termos o aporte de equipamentos de aeração, nós estamos produzindo uma fertilização química através do uso de NPK e outros produtos e uma fertilização orgânica com a adição de ração. Nós estamos dando ração a esses animais. A absorção dos animais não é de 100%. Né? Então, toda a excreção animal acaba virando uma matéria orgânica que se deposita no fundo do lago e que vai gerar uma demanda biológica para sua oxidação, necessitando aí de um acréscimo de oxigênio, de um suporte de oxigênio. O aporte de oxigênio se dá assim pela renovação da água do cultivo, ok? Sistemas intensivos, nós fazemos o aporte de equipamentos de aeração, objetivando sempre o aumento da densidade, né, de peixes e crustáceos e outros cultivos ao ambiente. Aí é que vem a determinação correta, porque quando aumentamos e intensificamos a nossa atividade, aumentamos em muito a demanda biológica de oxigênio. E isso faz com que o cálculo de oxigênio seja extremamente importante no dimensionamento do sistema, porque muito se fala da concentração de oxigênio na água, mas os peixes não respondem fisiologicamente à concentração, e sim à pressão de oxigênio na água em milímetros de Hg, que nós vamos explicar mais à frente, o que vem a ser essa pressão. Portanto, eu ter 5,5 milímetros por litro de oxigênio a 100% da saturação é uma coisa. Eu ter 5,5 milímetros de oxigênio a 55% da saturação é outra coisa totalmente diferente que devemos levar em controle no caso do cultivo em questão. Quando nós vamos aí para criações superintensivas, aí o bicho pega. O bicho pega e pega forte, porque nós saímos aí de ordens de grandeza de 20 a 40% da necessidade de oxigênio para o cultivo em questão, para os peixes, para os crustáceos, e vamos ter aí de 60 a 80% do consumo de oxigênio destinado a DBO, a degradação da matéria biológica que se acumula dentro do tanque. Portanto, a remoção dessa matéria orgânica de dentro do tanque vai gerar uma menor necessidade de DBO. Então aí vem a importância, às vezes, de pensarmos nos desenhos de tanque, numa série de outras coisas que não são consideradas
quando fazemos um projeto sem muito critério técnico, sem muita avaliação das condições gerais de cultivo. Esse quadro aqui já usei em outras apresentações. Ele demonstra aí os custos de produção dentro de cada sistema produtivo e, obviamente, que a lucratividade se interfere nisso devido aos aumentos de custos de tecnificação, de gasto de energia e as vantagens que, quando tem um custo mais alto, vão sendo adicionadas ao sistema, tá? Quando falamos aí de sistemas superintensivos, que é a maioria da concentração dos novos projetos, nós estamos falando aí de criações de 100 a 500 camarões, em que nós temos um custo de 9 a 14 reais, dependendo muito dos sistemas que nós usamos, tá? Então vejam bem que está bem próximo do preço de venda aí do camarão de 20, 22 reais, para que nós possamos ter uma lucratividade. Esse gráfico do Boyd demonstra muito bem a relação entre o incremento da produção, o grau de gerenciamento que nós temos que impor ao sistema quando aumentamos a produção, os controles que nós temos que fazer, a dinâmica de manejo, tudo isso, e a lucratividade. Veja que existe no meio do caminho um ponto ideal e que cada propriedade tem sua característica. Não é igual para todas as propriedades, não. Depende do bombeamento de água, do tipo de água, se eu pego a água do mar ou de uma região estuarina, ou se eu tenho que bombear água a 3, 4 quilômetros, aumenta meu investimento, uma série de coisas que vão interferir nesse critério, tá? Então, intensificar demais pode fazer com que nós tenhamos uma perda da lucratividade. Bom, dentro dos fatores que influenciam o nosso cultivo, o oxigênio dissolvido talvez seja um dos mais importantes, e ele é influenciado por alguns fatores externos, como fatores físicos, fatores biológicos e fatores bioquímicos. Os fatores físicos ligados à temperatura, altitude, pressão atmosférica, salinidade, né? Os fatores biológicos é aqueles componentes, a flora que nós temos ali dentro, bactérias heterotróficas, autotróficas, os próprios seres em cultivo, né? A modalidade de tipo de cultivo que nós praticamos, e a composição dessa flora, né? E os fatores bioquímicos são as relações que ocorrem com as reações dentro desse ambiente, ok? A alcalinidade, o pH, a salinidade também, e essas coisas não são coisas soltas, não é que o pH faz isso, a salinidade faz aquilo. O pH pode fazer isso sobre uma determinada condição, o pH pode ser tamponado sobre outra condição. Então esses fatores têm uma inter-relação de sobrevivência entre eles, eles não são fatores isolados e vão todos interferir na necessidade de oxigênio presente na água. Entre os fatores de influência físicos, nós podemos pôr como principais a temperatura, a salinidade, que vão limitar e determinar o ponto de saturação da nossa água, onde está o nosso 100% de OD dissolvido, a altitude, que reduz a quantidade de oxigênio presente no ambiente, tá? E podemos citar também a lâmina d'água, a profundidade da lâmina d'água, tá? A influência da altitude está demonstrada aí nesse slide acima, que à medida nós temos do lado esquerdo uma representação esquemática da quantidade de oxigênio a 0 atm, a 1 atm, aliás, desculpa, 0 atm, 0 metros de altitude, e nós temos uma representação gráfica numa altitude bastante mais elevada. A coesão das moléculas com a pressão de 1 atm é muito maior do que quando nós vamos aumentando a altitude. As moléculas vão se expandindo. Portanto, a quantidade de moléculas de oxigênio diminui com a altitude,
fazendo com que seja necessário eu bombear uma maior quantidade de ar para dentro do meu sistema para que eu mantenha um mesmo nível de oxigenação. Neste slide nós temos a representação da influência da temperatura na solubilidade do oxigênio, tá, da concentração de oxigênio na água, em que podemos aí avaliar a variação de 0 a 40 graus. Nós saímos aí de 14,17 em 0 grau a 1 atm para 6,24. Esse gráfico foi extraído das tabelas do Boyd e foi feita uma regressão polinomial de segundo grau em cima para a linearização da curva. A linha preta é a curva de tendência, a linha azul é a curva da tabela original. Não só a qualidade da água, mas com as condições de estresse e as condições do balanço iônico para o cultivo de camarão, principalmente, né? O balanço iônico é uma característica para cultivo de camarão. Tilápia e outros peixes talvez não precisem da formulação do balanço iônico. Porém, a gente pode ver aí nesse gráfico que ela sofre muita influência de fatores externos, como chuva, tá? Provocando uma diluição da salinidade. Neste caso aqui em Guayaquil, no Equador, na região produtora, variando aí de 60 até menos de 10 entre os meses de janeiro a maio, e depois o resto do ano fica mais responsável pela evapotranspiração. Tá? Então, é um manejo que tem que ser muito bem feito para que os níveis de oxigênio se mantenham sempre adequados e iguais ao cultivo em questão. Aqui temos uma tabela que demonstra a influência da salinidade em função das variações de temperatura também, e ela é menos representativa que a influência da temperatura, mas traz alguma representatividade e deve sim ser considerada dentro de um projeto adequado de aeração. Outro fator aí que não está representado no gráfico, mas que deve ser considerado, é a altura de lâmina d'água que nós estamos operando, né? A lâmina d'água, o ar é muito preguiçoso e ele sempre vai sair, então, por algum lugar mais fácil. A lâmina d'água deve ser considerada dentro do projeto como uma contrapressão existente ao sistema. Dentro dos fatores de influência biológicos, né, nós podemos mencionar aí como principais a espécie cultivada. Cada espécie tem uma necessidade de oxigênio, né? Carpa, tilápia, camarão, ostra. Cada espécie tem sua necessidade específica. Alguns mais, outros menos tolerantes, normalmente ligado a peixes de água quente ou de água fria. Os peixes de água fria normalmente são mais tolerantes a baixos níveis de oxigênio. A matéria orgânica, porque nós estamos aportando componentes dentro dessa água, nós estamos aportando carbono, nós estamos aportando nitrogênio, nós estamos aportando fósforo através da ração, e o aporte também de outras necessidades que seriam relativas à degradação dessa matéria orgânica. Então, essas necessidades vão tudo gerar demandas de oxigênio necessárias a que esses processos ocorram dentro do ambiente de cultivo. Normalmente, a degradação da matéria orgânica é promovida no ambiente de cultivo por bactérias aeróbicas. Há também processos anaeróbicos, mas são menos presentes e menos significativos. Aqui eu vou me ater aqui às demandas de oxigênio em relação a alguns sistemas de aeração. Tá? O blowers, os sopradores, Samoka, que para mim é um grande guru na área de carcinicultura, define que com sopradores a densidade máxima que nós conseguimos manter é algo em torno de 3 kg por metro cúbico, usando difusores ou pedras de aeração. Airlifts devem ser adicionados para prover uma circulação
da água no sistema, porque o airlift ou a mangueira porosa ela vai só fazer ascensão vertical, o que não daria uma circulação de água ideal dentro do ambiente. Tá? Então, nesse sentido, ela é prejudicial. Nos sistemas em que ele utilizou sopradores Venturi, ele já conseguiu chegar aí a 6,8, 6,7 quilos por metro cúbico, dando assim uma grande ampliada no coisa. E pode chegar até 9,8, 10 quilos com aporte de oxigênio puro, que não é uma prática muito usual no Brasil. Outro fator interessante é o que nós utilizamos como sistema de aeração, né? Nós podemos usar pedras de sílica, microdifusores de bolhas, difusores de poliéster, como mangueira porosa e outro, que vão ter tamanhos de bolhas diferentes, vão ter condições de quantidades diferentes de capacidade de incorporação de ar no ambiente e que vão refletir num modelo de aeração adequado a cada situação, com preços de investimento e com preços operacionais totalmente diferenciados. Então, o modelo com que nós implantamos a oxigenação no tanque também reflete na quantidade de OD dissolvido em relação ao valor de investimento que nós fazemos. Sistemas mais complexos, obviamente mais caros, têm uma melhor condição de gerar mais. Muitos já conhecem aí esse quadro, é muito divulgado aí no ambiente do biofloco, do mixotrófico, do politrófico, em que, em função da quantidade de ração aportada, o ambiente vai mudando de cor. Se ele vai mudando de cor, nós iniciamos aí com um ambiente autotrófico, com muito fitoplâncton, e vamos transitando para um ambiente mais heterotrófico. Obviamente que à medida que nós vamos mudando a biologia do tanque, a necessidade de oxigênio dissolvido aumenta. Então, se por exemplo no início a minha necessidade de oxigênio é de 40% do oxigênio total, no final ela pode chegar a ser 80%. Então, de acordo com a biologia de tratamento da água que nós temos dentro do tanque, nós vamos ter uma necessidade e uma quantidade de oxigênio. O aporte de ração no ambiente, primeiro deve ser feito sempre com rações de alta qualidade, para que não venham a prejudicar o ambiente com produtos de má qualidade. Eles podem e vão modificar durante o cultivo e durante um maior ou menor aporte a flora biológica local. Portanto, novamente a questão. E outra questão está ligada à absorção dos animais. Camarão, 22%, 23%, tilápia chega aí a 28%, 30% de absorção, ou seja, de 78 a 72% do que nós jogamos de ração na água vão virar matéria orgânica que vai necessitar de processos decompositórios dentro do ambiente. Então, se nós jogamos um produto de má qualidade, nós vamos ter uma carga de matéria orgânica mais difícil de ser tratada, mais difícil, demandando uma maior quantidade de oxigênio dissolvido também. É fato conhecido também que a aplicação de biorremediadores na água, né, acho que todo mundo já passou por isso aqui, quem tem alguma experiência, quando nós jogamos biorremediador, o oxigênio vai lá para baixo imediatamente. Né? Por quê? Porque nós jogamos uma flora biológica ali muito alta, muito pesada, e acabamos necessitando que essa flora decomponha esse material num processo aeróbico, ou seja, necessitando de mais oxigênio, aumentando ainda mais a depressão de oxigênio no ambiente quando nós fazemos uso descontrolado de biorremediadores. Esse slide aqui demonstra o ciclo do oxigênio e do CO2 dentro do ambiente aquático,
tá? Pela sedimentação de matéria orgânica, e as setas em verde representam os processos onde o maior aporte de matéria orgânica acelera os processos respiratórios e o consumo de oxigênio. Inclusive aqui tem alguma resposta porque que no sistema simbiótico às vezes nós temos aí uma menor necessidade de pôr bicarbonato, está bem aqui no cantinho, CO2HCO3. Outro fator de grande importância a ser considerado na oxigenação é a quebra da estratificação da coluna d'água, né? Se nós mantivermos uma região anaeróbica, nós vamos ter no fundo do tanque concentração de metano, de gás sulfídrico, de íons férricos e ferrosos, amônia tóxica. Então, a estratificação dessa coluna d'água nos auxilia na liberação desses gases e desses compostos para o ambiente, melhorando as condições gerais ambientais. Chegamos aí ao final do nosso primeiro módulo, que na realidade é só uma panorâmica geral do comportamento e dos fatores que influenciam o oxigênio dissolvido na água. Uma parte um pouco muito teórica, né? Mas eu procurei transformá-la de modo prático. E qualquer dúvida que tiverem, que podemos conversar um pouco mais no privado, esclarecendo, ou nos grupos, tá? E agradeço aí a todos, deixando meu contato, para que possamos evoluir nessa conversa, evoluir nessa discussão e promovendo aparelhos de produção mais eficientes.